Seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo do quadro Os Dados do Mestre. Estamos falando a respeito do sistema de RPG de mesa 3DT Alpha. Fica comigo, depois da vinheta a gente começa. E aí, pessoal? No nosso último vídeo, nós começamos a falar sobre o sistema 3DT Alpha. É um sistema excelente para aqueles que estão iniciando no mundo do RPG de mesa. Então, se você é um jogador novato, um narrador inexperiente, querendo aprender um sistema que seja ao mesmo tempo dinâmico, divertido e fácil de aprender, esse vídeo foi feito pensando em você. Nesse vídeo, nós iremos dar sequência à compreensão do sistema 3DT Alpha. Como eu falei no vídeo anterior, o 3DT Alpha ele foi desenvolvido para cenários que tenham como base os animes japoneses, tá certo? Então, se você curte, né, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, Sakura Card Captor, né, Yu Yu Hakusho e vários outros animes que fizeram tanto sucesso aqui no nosso país, então você precisa jogar 3DT. O 3DT ele teve vários modelos, né? E nós estamos falando do Alpha, que é o mais novo, né? Ele é o que tem suporte, está sendo dado suporte pelo autor. Então, Marcelo Cassaro, que é o autor do 3DT Alpha, grande mestre do RPG, né? Ele tentou, no 3DT Alpha, fazer com que ele evoluísse, né? Se tornasse mais parecido com os outros digamos assim, RPGs genéricos, né? Então, como a gente viu, o 3DT Alpha, ele é constituído por cinco atributos, 5 características, né? Que a gente chama de características. Tá aqui a ficha, né? Do 3DT Alpha. 3DT significa Defensor de Top, terceira edição, vi isso também no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, o link está na descrição, tá? Então, a gente viu no vídeo anterior as habilidades, né? Que são 5, a força, a habilidade, a resistência, a armadura e o poder de fogo. A gente viu que esses valores, eles variam de 0 a 5, sendo 0 o valor de uma pessoa normal, né? Um humano normal, que não é aventureiro, tá? E sendo 5 o maior valor possível para um aventureiro iniciante, tá certo? Então, esse valor nunca poderá superar os 5. Nós vimos que essas características, elas são compradas através de um tipo de moeda fornecida pelo narrador, que a gente chama de pontos de personagem, na razão de, para cada ponto de característica, você precisa gastar um ponto de personagem. Vimos também que aqui nesse tipo de jogo, a gente chama de pontos de vida a barrinha de saúde, né, lá do seu personagem. Então, nos videogames existe aquela barrinha, né, de status, de vida, que à medida que a pessoa vai levando pancada, principalmente nos jogos de luta, né, a barrinha ela vai se reduzindo. Aqui nós trabalhamos com a ideia de pontos de vida, né? Então, pontos de vida são uma quantidade de dano que o seu personagem suporta antes dele desmaiar ou morrer. Quando você zera os pontos de vida, se você morre ou se você desmaia, isso aí quem vai determinar é o narrador, tá certo? E os seus pontos de vida, eles são sempre iguais à sua resistência multiplicada por 5. Ponto de magia é o combustível místico que você tem para ativar vantagens especiais, poderes, magia, né? Realizar magia. Então, você gasta pontos de magia. As vantagens, as magias, elas dizem na sua própria descrição quantos pontos de magia serão necessários para que você ative, né, aquele poder ou para que você realize aquela magia, tá certo? Os seus pontos de magia também são iguais à sua resistência vezes 5. Então, veja que gastar em resistência é importante porque vai aumentar tanto os seus pontos de vida quanto os seus pontos de magia. Só que algumas vantagens, como por exemplo, pontos de magia extra, pontos de vida extra, eles fornecem
uma quantidade extra de PVs e PMS, né? Então, assim, é possível que um jogador, um personagem iniciante, ele tenha pontos de magia ou pontos de vida superior ao valor da sua resistência vezes 5, desde que ele compre uma dessas vantagens. Nós vimos que vantagem são as habilidades especiais que o seu personagem ele pode ter. Então, você não é uma pessoa normal. Aqui você é um aventureiro, você é um herói. Então, você tem habilidades que a maioria das pessoas normais não possuem. E essas habilidades são o que a gente chama de vantagens. Existe também um tipo de vantagem especial, que seria aquele tipo de vantagem que depende de estudo, depende de dedicação, né? Que seria o que a gente chamaria de perícias. As perícias, elas tanto são comuns entre os heróis, como entre os personagens comuns, aqueles que são utilizados pelo narrador apenas como figurantes. Afinal de contas, se você é uma pessoa normal, você não é um herói, alguma coisa você aprendeu na sua vida. Então, perícias seriam, por exemplo, escrever, ler, cantar, dançar, né? Lutar como espada, então, as perícias, curar, né, medicina, tá certo? As perícias, elas são um tipo especial de vantagem. Tanto as vantagens como as perícias, elas são compradas da mesma forma que as características, com gasto de pontos de personagem. Então, os pontos de personagem, eles servem para as características, eles servem também para comprar vantagens e perícias. As perícias, elas vêm em duas maneiras de comprar, porque elas vêm em bloco, elas vêm em pacote. Então, dentro da perícia animais, você tem veterinário, você tem adestrar, montar, né, domesticar aquele animal. Então, você pode comprar todo o pacote, né, animais, e ter todas essas vantagens, gastando 2 pontos, ou você pode gastar 1 ponto e ter 3, escolher 3 dessas perícias relativas a esse pacote, tá certo? Existe também as desvantagens. As desvantagens, elas são o oposto das vantagens. Enquanto as vantagens, elas dão poder, né, elas dão habilidades especiais para o seu personagem, as desvantagens são fraquezas, são falhas com as quais o seu personagem ele tem que aprender a lidar, tá certo? Então, o seu personagem, ele possui desvantagem. Enquanto você gasta pontos para ter vantagem, você ganha pontos ao adquirir desvantagens. As desvantagens, normalmente, elas variam entre 1 e 3 pontos, tá certo? As vantagens mais suaves, vantagens medianas e vantagens muito difíceis. O narrador, ele pode autorizar vantagens e desvantagens que não existam no manual. Ele pode, mas isso só é recomendado, como eu disse no nosso último encontro, para narradores que tenham o quê? Que tenham um domínio bom desse sistema, né? Para que eles possam flexibilizar de forma que essas novas vantagens ou desvantagens não venham a prejudicar, né? Prejudicar o jogador. Então, a gente agora vamos falar, como eu prometi para vocês, hoje nós vamos falar a respeito da pontuação necessária para criar os personagens, vamos falar sobre os pontos de personagem e vamos falar também a respeito dos papéis de combate. Então, vamos lá. Pontuação no sistema 3DT Alpha, né? Então, existem 5 níveis de pontuação para você iniciar a sua campanha. Você pode começar no mais baixo e chegar até o mais elevado, né? O mais baixo é o pessoa comum, o mais elevado é lenda. Você pode também já começar diretamente os seus personagens sendo lendas. Isso vai depender do quê? Vai depender do tipo de campanha que você quer jogar. Você quer jogar uma história mais rápida, né, onde os seus personagens já são altamente reconhecidos, são grandes guerreiros, têm um poderio muito grande, então você já pode começar ou como campeão ou como lenda. Se você quer uma campanha mais longa, né, onde o personagem tem que suar, começar, igual o videogame mesmo, começar bem fraquinho e evoluindo até se tornar grande, reconhecido e poderoso, aí você pode começar ou como pessoa comum ou como novato. E qual é a diferença? A diferença é na quantidade de pontos de personagem que você vai fornecer para o seu jogador. Lembre que os pontos de personagem serão usados para comprar características, vantagens e também perícias. E lembre-se também que existem as desvantagens, que podem fornecer ao seu jogador pontos de personagem extras, a mais do que aqueles que você forneceu. Então, vamos imaginar que você quer começar
bem do início mesmo, que é que os seus jogadores eles sintam todo o prazer de se descobrirem, de se tornarem heróis, de evoluírem. Então você vai iniciar como pessoa comum. Todos eles serão pessoas comuns. Isso quer dizer que eles irão ganhar de 0 a 4 pontos de personagem. Eu sugiro 4 pontos, né? Eles nunca terão características acima de 1, quase todas serão 0, tá certo? A maioria deles terá uma perícia apenas, né? Porque tudo bem, o cara não é um herói, mas ele aprendeu a fazer alguma coisa na vida, ele é um padeiro, ou ele é um cozinheiro, ou ele é um médico, né? Ele deverá comprar obrigatoriamente uma perícia ou uma especialização, né, das perícias, e ele pode ter uma ou duas vantagens. Nesse tipo de personagem aqui iniciante, ele só pode ter no máximo o quê? Uma desvantagem suave, ou seja, uma desvantagem de menos 1 ponto. Por quê? Porque quando eu somar 4 com 1 da desvantagem, você vai ter um personagem de 5 pontos. Gente, no manual 3DT, o próprio manual, por isso eu botei aí em vermelho, né? Ele diz, não use para personagens jogadores, não é recomendado. Por quê? Porque, gente, é frustrante para o personagem começar tão fraco, tá certo? É frustrante. Então, se você for desobedecer esse conceito, se você for desobedecer por sua conta e risco, tá? Porque até o autor do sistema ele disse para não fazer, certifique-se de que a evolução vai ser rápida, tá certo? De que ele não vai ficar muito tempo tão fraco assim. Certifique-se de que o seu jogador ele vai compreender que isso é momentâneo, que ele vai evoluir rápido e que logo, logo ele terá bastante poder para realizar tudo aquilo que ele tiver vontade dentro do mundo imaginário, né, pessoal? E assim, Francinete, se isso não é recomendado para personagens jogadores, por que tu tá mostrando isso aqui para mim? Por que tu tá perdendo tempo falando nisso? Ora, gente, isso não é adequado para personagens jogadores. Mas você, narrador, você terá que criar os chamados personagens figurantes, né? É o padeiro que mora perto da casa do seu herói, que a filha dele é apaixonada pelo seu herói, é o guarda da cidadela que vai dar informação para ele sobre os horários que a princesa sai no pátio, é o capanga, né? O capanga do vilão, que sempre vai para a cidade comprar as coisas que o vilão quer, ou pegar informações para aquele vilão. Então, esses personagens, na sua grande maioria, né? Aqueles personagens figurantes, eles costumam serem pessoas comuns com essa pontuação de 0 a 4 pontos. Não os vilões, né, gente? Os vilões, eles costumam ter, normalmente, uma pontuação igual ou maior do que a do seu herói, preferencialmente maior. Afinal de contas, derrotar o vilão, os grandes chefes de fase, né, como a gente chama no videogame, aqui no 3DT a gente chama de NPC, né? É o personagem comigo ninguém pode, né? Que o pessoal brinca, tá certo? Então, ele é o final da réplica. Então, se ele for muito fraco, vai ser uma frustração para o jogador lutar tanto para chegar lá para vencer um obstáculo, e no final aquele obstáculo não era o que ele esperava, tá? Mas não é obrigado que todos os seus personagens sejam o quê? Super fantásticos, né? Eles são pessoas comuns. Agora, vamos ao início, né, a pontuação indicada para jogadores iniciantes. Aquele mais fracozinho iniciante, ele deverá ser um novato, onde ele irá ganhar 5 pontos de personagem, tá certo? Ele é um herói que está em começo de carreira, agora que ele acabou de se descobrir, né, como herói, e ele pode ter até mesmo 3 pontos de desvantagem. Quer dizer que ele pode ter uma desvantagem de 3 pontos, ou uma de 1 ponto e uma de 2, né? Não pode ultrapassar 3 pontos de desvantagem. Quando você somar os 5 pontos de personagem com os 3 de desvantagem, você vai ter 8 pontos para você gastar na sua distribuição lá na sua ficha, né? Essa pontuação de novato, ela é muito indicada, gente, para aventuras medievais, né? Estilo Senhor dos Anéis, estilo sei lá, Tormenta RPG, né? Por quê? Porque nesses mundos mágicos, místicos, se você tiver. Já é difícil de morrer, né? Porque em todo canto tem uma poção mágica, tem um mago amigo, tem uma pessoa que pode trazer de volta. Então, se você, além de ter toda essa facilidade da magia, você ainda tiver
iniciar com muitos poderes, então a campanha ela pode ficar um tanto quanto tediosa, monótona. Então, normalmente esse tipo de herói ele começa fraquinho para que ele possa ir evoluindo aos poucos e assim ele possa ter uma história mais interessante. O lutador, né, que é o intermediário, você tem experiência como aventureiro, você não é essas coisas todas, mas você já tem o seu nome como aventureiro, você já fez algumas aventuras, então você começa com 7 pontos de personagem e pode ter até menos 4 pontos em desvantagem, ou seja, você pode chegar em até 11 pontos para gastar, né, na sua ficha, tá ok? O campeão, né? O campeão é aquele cara que já teve muitas vitórias na sua carreira, ele é reconhecido, ele tem nome, tá certo? Normalmente ele é contratado quando os figurantes precisam de alguém para salvar a aldeia, precisa de alguém para matar o dragão, né? Precisa de alguém para enfrentar o chefe do narcotráfico na cidade, dependendo do cenário onde você esteja narrando, tá? Ele é reconhecido por suas vitórias, né, como herói. E o campeão, ele inicia com 10 pontos de personagem até menos 5 em desvantagem, tá ok? Lembrando, né, gente, que esses pontos em desvantagem, eles você jogador não é obrigado a ficar com os 5 pontos. Não é obrigado. Ah, mas claro que eu vou querer, porque eu tenho 10 pontos de personagem, com mais 5 que eu vou ganhar das desvantagens, vou ficar com 15 para me distribuir na minha ficha. Cuidado com o olho grande, né? Cuidado, por quê? Porque lembre-se que essas desvantagens elas não vão ficar no papel. O narrador vai utilizá-las para limitar e dificultar a vida do seu personagem. Então, você terá que interpretar. Se você colocou lá cego, você tem que interpretar um personagem cego. Se você colocou lá esquizofrênico, você vai ter que interpretar um personagem esquizofrênico. Então, muito cuidado, jogador, com a quantidade de desvantagem que você vai pegar, né? Não pegue desvantagem só para poder ter ponto para comprar vantagem, porque depois você não vai interpretar e aí vai ser um problemão para você. Narrador também tem que ter muito cuidado, narrador, quando ele for permitir as desvantagens, tá? Isso aqui é a sugestão do manual, mas nada impede, claro, que o narrador ele diga, ó, eu vou dar 10 pontos, mas eu não aceito que vocês ultrapassem 3 em desvantagem, né? Uma coisa que existe no RPG é a chamada regra de ouro. A regra de ouro, ela diz que o narrador, ele pode e deve alterar o sistema todas as vezes que ele achar necessário, para que a sua história não seja prejudicada. Então, se você acha que 15 pontos é muita coisa, então você pode começar como um lutador, ou então você pode, mesmo começando como campeão, limitar as desvantagens, deixar que eles peguem no máximo 2 ou no máximo 3 pontos de desvantagem, tá? Lembre-se, narrador, que a última palavra sempre é a sua. Você é o responsável pelo sucesso da campanha, né? Então, se você deixar os seus personagens fazer tudo o que eles querem, depois a campanha sair dos trilhos, não se preocupe que eles vão culpar você, com certeza. Tá? Vamos dizer que foi você que não soube narrar. Então, por conta disso, tome muito cuidado, fique muito atento para as coisas que você permite, né? Porque na hora de pedir, eles são bem bonzinhos, mas também na hora de jogar na cara que foi você que errou, eles fazem também, com certeza. A quinta e última, né, pontuação para personagem iniciante é a lenda, tá? Então você não é só o campeão, não é só o cara que tem você é o cara, o chefão, né? O bichão, todo poderoso. Você é o Gandalf, você é a lenda, tá? Você é a lenda, você é reconhecido onde você passa, você conquistou um lugar entre os melhores do mundo, tá? Seu nome é falado e todo mundo lá na região já sabe de quem se trata. Você inicia com 12 pontos e você pode ter até menos 6 pontos em desvantagem. Lembrando que o narrador pode modificar isso aí. E lembrando que você não é obrigado a aceitar os 6 pontos de desvantagem. Mas caso você aceite, você terá 18 pontos para gastar, né? Entre características, vantagens e perícias. Então dá para fazer um personagem super incrível, né? Lembrando, gente, que
essa pontuação é a máxima para um personagem jogador recém-criado, tá? Então, se o personagem é recém-criado, ele não pode ter mais do que 18 pontos de personagem, né? O sistema limita isso, tá? Eu até diria que você, narrador, é livre para dar mais pontos se você quiser, mas por sua conta e risco, tá? Porque o sistema sabe por que ele está limitando, né? Então, certas coisas, principalmente quando a gente é narrador iniciante, é melhor a gente respeitar, tá ok? Então, outra coisa também que não pode esquecer é que nenhuma característica do personagem iniciante pode ser superior a 5. Isso, no nosso próximo encontro, a gente vai entender por que essa limitação até 5, tá? Então, não... Então, pessoal, eu queria começar já falando a respeito dos papéis de combate, mas infelizmente esse vídeo está ficando muito longo e a gente vai ter que dar uma paradinha aqui, tá ok? Então fica os papéis de combate para o nosso próximo vídeo, não perca, tá ok? Que vai ser muito interessante. Espero que você tenha gostado. Se ficou com qualquer dúvida ou quer reclamar alguma coisa, aproveita, coloca aí nos comentários para que eu possa ficar sabendo a sua opinião. Ela é muito importante para o meu trabalho, tá ok? Não esqueça de curtir, compartilhar e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que você possa receber a continuação dessa sequência de vídeo e outros vídeos interessantes que tem aqui para você, tá ok? Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Entre todos os sistemas que eu conheço, 3DT é o que mais se adapta a essas características. 3DT é a sigla de Defensores de Tóquio, terceira edição. É um sistema de